Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Palmeiras, válido pela Libertadores, que o Palmeiras ganhou por 3-0 e eliminou o São Paulo. O agregado ficou 4-1 e assim o São Paulo obviamente foi eliminado e o Palmeiras avançou para a semifinal e agora espera o vencedor de River e Atlético Mineiro. Bom, vamos lá. Bom, primeiro aqui eu vou falar sobre um panorama de como foi os últimos dois jogos entre os dois, porque foram jogos muito próximos, né? Um foi o primeiro jogo da Libertadores, que foi 1-1, né? E o outro foi o jogo lá pelo Brasileirão, onde teve toda a polêmica. Bom, no primeiro jogo lá, no Morumbi, né? Que foi pelo Brasileirão, que foi 0-0, tirando a polêmica de lado, o São Paulo fez um excelentíssimo jogo, conseguiu dominar ali o meio de campo, conseguiu usar a profundidade, buscar as costas da defesa do Palmeiras, conseguiu não sofrer muito perigo lá atrás e tudo isso. Bom, e essa exploração da profundidade, o São Paulo não tinha como fazer agora, né? Nesses dois jogos da Libertadores, inclusive porque não tinha o Marquinhos, né, no time e não tinha como se aproveitar do Felipe Melo também. E agora, como teve que jogar com o Pablo, não conseguiu assim, mas o Marquinhos conseguiria fazer mesmo sem estar enfrentando o Felipe Melo, né? Porque ele é muito rápido, o menino tem 18 anos. Bom, agora falando aqui sobre o primeiro jogo da Libertadores, jogo qual foi 1-1 no Morumbi, né? O São Paulo já não foi tão bem como no jogo do Brasileirão. Já dá pra se destacar isso, a escalação era um pouquinho diferente, tudo. O Daniel Alves sofreu bastante com o Wesley ali pela lateral, cedeu bastante espaço, teve essa dificuldade na linha de 4, tudo, né? Tanto que esse último jogo agora o São Paulo voltou pra linha pra 3 zagueiros, né? E o Daniel Alves como ala. Mas vamos lá, o São Paulo teve bastante dificuldade na construção, na saída de bola ali. O Léo não estava na zaga, o Léo estava na lateral, não dava profundidade, né? Deixava muitas vezes o Rigoni sozinho, não conseguindo chegar para fazer uma tabela com o Rigoni e tudo, chegar para cruzar na área. E o São Paulo teve essa falta de aproximação com os atacantes, tudo isso, faltou criatividade e teve essa dificuldade, foram os principais pontos desse primeiro jogo. Bom, e agora falando um ponto-chave do que aconteceu nesse jogo, que o Palmeiras conseguiu neutralizar o São Paulo. Que basicamente o Palmeiras desceu ali um pouco a sua marcação, em alguns momentos até subia, né, quando a bola estava com o São Paulo um pouco mais lá atrás, mas conforme o São Paulo ia conseguindo avançar, o Palmeiras vinha, né. E daí o Palmeiras variava entre um 4-2-3-1, com o Rony mais ali à frente, ou com um 4-3-3, com o Veiga abrindo lá no Léo, o Rony no Miranda e o Dudu no Arboleda, mas o que fazia o São Paulo ter bastante dificuldade era o Wesley praticamente colado no Daniel Alves, ele não saía do Daniel Alves, né? O Wesley foi muito bem nessa marcação individual com o Daniel Alves. Lá do outro lado, o Sara jogou como ala esquerda, o Marcos Rocha o tempo todo ali no Sara, e o São Paulo é muito forte pelas alas, então essa marcação individual tirava os jogadores do jogo, e não acredito que o Reinaldo teria ido melhor que o Sara ali, porque o Marcos Rocha ficava em cima dele, e quando isso acontece, o Reinaldo não tem a habilidade para conseguir sair da marcação, assim como, por exemplo, um exemplo aqui absurdo, né? Porque é um jogador totalmente incomparável com o Reinaldo, tudo, mas um Neymar, aqui, por exemplo, que é um jogador que dribla muito, tudo o que veio na minha cabeça, tudo bem, pode ser qualquer outro, não é querendo comparar o Reinaldo com o Neymar, obviamente, mas tem essa dificuldade, né? O Rigoni, por exemplo, que foi o que mais tentou no time, ele acaba sendo marcado individualmente pelo Renan, o Renan sai nele toda vez e o Gomes faz a cobertura, então o Palmeiras conseguiu neutralizar bastante jogadores do São Paulo com essa marcação individual, né? E foi assim que o Palmeiras tirou o São Paulo do jogo, tanto que olha aqui o mapa de calor, né, do jogo, a bola fica concentrada ali no setor do Daniel Alves, ali pelo meio de campo. Então o São Paulo não conseguia avançar, São Paulo não conseguia chegar. Chegou uma vez ou outra ali com o Nestor pisando, depois teve uma chance claríssima no segundo tempo, porque esse é o panorama do primeiro tempo. O segundo tempo já se abre mais, o São Paulo faz uma linha de 3 lá na frente, com o Pablo mais espetado, daí o Rojas e o Rigoni. Primeiro começa com o Rojas pela direita e o Rigoni pela esquerda, mas depois eles se invertem, né? O São Paulo tem a chance, consegue chegar mais, ter mais espaço pelo meio, até porque o Palmeiras cansa mais, tudo, né? Mas não consegue aproveitar. Mas isso daí mostrou como o São Paulo teve muita dificuldade na construção e tudo. Mas agora eu queria falar uma coisa sobre a fase defensiva do São Paulo, né? Bom, o São Paulo em muitos jogos neutralizou um dos principais jogadores do Palmeiras, que foi o Veiga. Porque o Luan fez uma marcação individual no Veiga. Só que dessa vez você percebia no Luan que ele estava perdido. Porque o Veiga não estava ali centralizado com uma referência atrás do Rony, né? O Veiga saía. E daí deixava o Luan perdido. Muitas vezes o Luan não estava no meio ocupando o espaço onde um volante ocupa, né? Ele não... Ou ele estava olhando para os lados assim, porque ele não achava quem marcar. E daí o São Paulo ficou meio perdido nessa marcação, principalmente do Veiga, né?
Ah, e bom, outra coisa que pode falar sobre essa dificuldade da construção, tudo, né? É que o São Paulo daí como solução tinha a bola longa apenas. Muitas vezes o Miranda, inclusive, tentando a bola longa para alguém nas costas da defesa, mas não conseguia. Primeiro porque o Paulo não consegue atacar bem essa profundidade nas costas da defesa. E outra que nem sempre os lançamentos saíam precisos, né? Teve uma que consegue lançar pro Daniel Alves quando ele tá solto do Wesley, só que a bola acaba pingando e indo um pouco mais rápido do que daria pro Daniel Alves chegar, né? Rigoni também, uma bola acontece uma coisa semelhante com isso, tudo, e daí tem essas dificuldades, né? Bom, agora falar aqui sobre a escalação, né? Nesse jogo o São Paulo volta a jogar no 3-5-2. No primeiro jogo contra o Palmeiras, o São Paulo jogou no 4-4-2 e no outro jogo lá pelo Brasileirão também jogou no 4-4-2 contra o Palmeiras, né? Nesse jogo pela Libertadores teve alguns pontos negativos, como o Léo na lateral, né? Que ele não dá profundidade para o time. O time perde sem ele na saída de bola, tudo, né? E isso acontece. E daí o Nestor também, lá pelo lado direito, que é inofensivo assim, ele acaba dominando e voltando todas para trás, porque ele não tem agressividade de ir pro drible e tudo, ali pela ponta, assim, e daí o São Paulo acaba perdendo muito nele ali na construção, porque ele ajuda bastante ali pelo meio, né? Mas vamos lá. No gol, o Volpi pode até se dizer que ele falhou ali no primeiro gol. Eu acho que dava para pegar até se ele tivesse se esforçado um pouquinho mais, né? Mas ele acaba por defender outras bolas importantes ali, como a falta do Veiga, como um chute do Wesley de fora da área. Então, um jogo ok, né? Mas o Volpi sai muito mal do confronto, né? Porque ele acaba falhando no primeiro gol do Palmeiras lá, né? O único gol do Palmeiras lá no Morumbi. E no Allianz Parque também ele acaba dando essa vacilada no primeiro gol. Na lateral direita, o Daniel foi outro ponto negativo do jogo da Libertadores no primeiro jogo, né? Porque ele acaba não conseguindo atacar, porque fazem uma marcação individual nele também. Como fizeram nesse, o Wesley anula ele de novo, né? O Wesley vai muito bem ali em cima dele, fazendo marcação individual, o Daniel não consegue fazer nada. Quando consegue cruzar, ele acaba cruzando errado, erra todos os cruzamentos que tentou no jogo, inclusive. E vamos lá, o Daniel no primeiro jogo sofreu muito na marcação, nesse nem tanto. Mas ele acaba não conseguindo, ele acaba sendo inofensivo porque a bola passa a maior parte do tempo pro São Paulo, mas não consegue, né, progredir, não consegue chegar lá, tudo. Bom, daí o Arboleda dá uma vacilada ali no primeiro gol do Palmeiras. Ele poderia ter dado um chutão ao invés de ter tentado dominar, porque ele estava pressionado e ele chegou mais jogadores do Palmeiras, e o contra-ataque do Palmeiras é muito rápido, e ele estava exposto, não tinha ninguém na sobra dele ali esperando por essa, né, tudo, e daí acaba que o Palmeiras abre o placar numa falha do Arboleda. Também, junto com uma falha do Volpi, Daniel Alves, que é quem deveria estar na bola lá, ter dominado a bola e não ter deixado a bola sobrar para o Arboleda, né. Mas então, daí o Arboleda melhora um pouco, mas daí faz uma falta desnecessária no Dudu, toma um amarelo e não faz um jogo tão bom. Coloca o Miranda na fogueira no momento que quase sai um gol do Veiga, que a bola desvia nele, inclusive, né? Mas não faz um bom jogo o Arboleda também. O Miranda faz um bom jogo, né? O Miranda consegue interceptar alguns contra-ataques do Palmeiras, consegue ir bem nisso. Mas acaba que não adianta pela coletividade prevalecer, né? O Léo não consegue fazer prevalecer a sua melhor característica muito pela marcação do Marcos Rocha ali em cima do Sara, né? Que é a saída de bola ali, a progressão do time, o Léo, né? Bom, daí o Sara ali pela ala esquerda não vai bem, é muito bem marcado, não consegue chegar ao fundo, tudo, e não faz um bom jogo também, mas ele é meio que sacrificado, porque ele joga numa posição que ele não costuma jogar, pode até já ter jogado, ele com certeza treinou, o Crespo não colocaria de uma hora para outra, mas não é uma posição que ele domina muito, né? E daí tem essa marcação individual que dificulta mais ainda ele, né? Ali pelo meio, o Luan, como primeiro volante. O Luan não vai bem. O Luan, eu já falei ali que ele não consegue ocupar os espaços, fica procurando o Veiga para fazer a marcação individual no Veiga e acaba não ocupando e deixando esses espaços, porque em alguns momentos está perdido pelo campo ali, olhando para os lados enquanto o Palmeiras está no ataque. E tudo isso ele não consegue bem no jogo. O Lisieiro também não faz um bom jogo, né? Como ele já vinha acostumado a ir fazendo, perde bastante duelos. De 11 que ele teve contabilizados pelo SofaScore, ele ganha apenas 3. Então foi mal o Lisieiro ali nas divididas, na combatividade, que ele vinha muito bem. O Lisieiro toma bastante dribles também, erra alguns passes bobinhos ali que não dá pra errar. Como o time de São Paulo, muitos jogadores erraram passes
bobos. O Liseiro, por exemplo, teve um momento que ele ficou no drible com, se eu não me engano, era o Luan, e daí depois o Gustavo Gomes chega e consegue não roubar a bola, mas ele desarma o Liseiro, né? A bola sai para escanteio. É o último lance do primeiro tempo até, o Daniel Alves bate escanteio na mão do Everton. Mas não é novidade, o Daniel Alves está errando escanteio também, porque o Daniel Alves não vem batendo escanteio bem há muito tempo. Creio que desde que ele chegou no São Paulo, ele nunca teve uma grande fase de bater escanteios e dar assistências, né? Pelo que eu me lembro, a última assistência que ele deu de escanteio, obviamente, foi no São Paulo e Santos 4x0, que ele dá a bola faz o cruzamento pro Sara, né? Mas então, ele fica ali sozinho com o Luan, ele poderia ter chamado o Luan pro drible, ele vai driblar pro meio, sendo que ele é canhoto, ele poderia ter puxado pro canto e ter batido, obviamente, né? Mas se aquela bola cai no pé do Rigoni, acredito que ia ser mais fácil. Pelo Liseiro ser um volante, não ser um driblador, um finalizador, tudo isso, né? Um atacante. Bom, e o Nestor ali pelo meio de campo também. O Nestor é um dos únicos que vai bem junto com o Miranda. Acredito que é o ponto positivo do time, o Nestor ter ido bem em um jogo grande assim, tudo. Que é um menino muito jovem, tudo. Ele consegue driblar bem ali, consegue sair bem da marcação, consegue chegar lá na frente e leva perigo pro Palmeiras ali no primeiro tempo numa bola que passa perto do travessão, mas sozinho não dava pro Nestor fazer tudo, né? Daí, mais lá na frente, os dois atacantes, Rigoni e Pablo. Rigoni tenta bastante, né? Rigoni consegue deixar o Pablo praticamente cara a cara com o Everton, né? Muito próximo, sozinho ao Everton. O Pablo perde o gol, mas o Rigoni faz essa boa jogada, mas no resto do jogo ele foi muito bem marcado, principalmente pelo Renan, né? O Renan fez uma marcação individual nele, saía sempre com ele quando ele saía e daí conseguia neutralizar o Rigoni e faltava aproximação pro Rigoni. Por exemplo, em alguns momentos ele caiu sozinho lá, não tinha ninguém próximo a ele para conseguir tabelar, para conseguir fazer uma ultrapassagem por trás e chegar na área e cruzar, essas coisas assim, né? E o Rigoni fica muito sozinho, como lá no primeiro jogo. O Pablo acaba por perder o gol que era o gol do empate, e daí dava para levar o jogo para os pênaltis. O São Paulo poderia até melhorar muito no jogo, né? Porque o São Paulo já volta melhor e pro segundo tempo, essa chance é no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o Pablo, a bola nem chega nele. A única coisa que ele é percebido no primeiro tempo é duas faltas que ele tenta cavar ali na entrada da área. Mas é isso, valeu, falou e até mais.